Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre Estados Unidos da América. Pois é, primeiro de tudo, devemos falar que os Estados Unidos, ele é a maior potência econômica mundial. Então nós temos aí o país com o maior poder econômico, com um PIB gigantesco. O PIB dos Estados Unidos, por exemplo, é quase que o dobro do segundo lugar, que é a China. E quando estamos falando dos Estados Unidos, percebemos que os Estados Unidos foi também uma colônia. Pois é, ele não foi um país tão antigo quanto os países europeus, mas ele foi uma colônia, inclusive uma colônia inglesa. Mas o que fez os Estados Unidos sair de uma colônia para a maior potência mundial? E a gente vai falar sobre isso hoje. Os Estados Unidos da América, eles conseguiram transformar a sua economia, conseguiram transformar a sua forma de produzir a partir das guerras, exatamente. Quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente tem ali um desenvolvimento econômico que foi muito aproveitado durante as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Porque os países que estavam dentro desses conflitos estavam com o chamado esforço de guerra. Então tudo que era produzido no país era voltado para a guerra, para as armas. E nesse caso os países não conseguem desenvolver muito bem. Os Estados Unidos, por sua vez, aproveitou o que estava se industrializando nesse período e começou a vender produtos industrializados para a Europa. Então enquanto a Europa estava concentrada na guerra, os Estados Unidos abasteciam a Europa com seus produtos de matéria-prima e produtos industrializados também. Com isso, ele conseguiu gerar uma grande riqueza. E se consolidou, obviamente, após a chamada Guerra Fria, que foi o conflito dos Estados Unidos com a União Soviética. E falando dessa questão do conflito, percebemos que os Estados Unidos saíram muito bem, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra, quanto da Guerra Fria, já que a União Soviética entrou em declínio, ele conseguiu com que seu sistema econômico fosse hegemônico no mundo. A potência capitalista deixou de ser os países europeus e se tornou os Estados Unidos da América. Além disso, os Estados Unidos ele foi uma colônia de povoamento, porém em alguns lugares ele teve uma colônia de exploração. Pois é, principalmente no sul dos Estados Unidos, ali próximo da Flórida. Por quê? Porque nesse território a gente tinha um clima um pouco mais tropical. Então as colônias de exploração elas eram exploradas porque tinham esse clima melhor do que a Europa para a produção agrícola. E houve um conflito muito grande entre as colônias do norte, que eram industrializadas, que pregavam pela mão de obra, pelo trabalho assalariado, e as colônias do sul, que pregavam justamente a agricultura e a exportação dessa matéria-prima e o trabalho escravo. E por conta dessa questão da mão de obra assalariada e trabalho escravo, eles entraram em conflito, essas colônias, que é a chamada Guerra de Secessão, certo? Além disso, podemos falar dos Estados Unidos, que ele é uma grande potência agrícola. Por mais que hoje em dia o setor industrial seja muito conhecido pelas suas marcas, como Nike, como Apple, a gente pode falar que os Estados Unidos ele também tem uma forte agricultura. E o seu território é dividido nos chamados cinturões produtivos. Nós temos aí os cinturões produtivos agrícolas, como o cinturão do leite, o cinturão do trigo, do algodão, o cinturão das frutas, e os cinturões industriais, como o Sun Belt e o Rust Belt, que é o cinturão da ferrugem, né? É onde você tem uma indústria mais antiga, né? De carros, de metais, siderúrgicas, e o Sun Belt, que é onde você vai ter ali o Vale do Silício, um pouco mais de desenvolvimento tecnológico. Pois bem, pessoas, a aula de hoje era basicamente esse pequeno resumo sobre os Estados Unidos. Vou deixar algumas questões agora para vocês responderem e até a próxima. Tchau, tchau!